Henrique de Paiva, desde tempos longínquos conhecido como Nhô Rico, era o ser mais teimoso que o sol já cobriu. Quando dizia que pau era pedra, forçou-se concordar, já que não havia meio de fazê-lo reconhecer o erro. Moreninho, magro, tisnado pelo sol, poderia ser um homem realmente rico não fosse a pertinácia com que se mantinha nos velhos hábitos, recusando-se a mudar os sistemas de criar e plantar. Embalde, Dona Perpétua, sua mulher, apontava os exemplos do vizinho que prosperavam por terem modernizado suas fazendas. Nhô Rico, teimoso, sacudia a cabeça e, numa só palavra, encerrava o assunto. Sorte. Na sua casa, ainda coberta de tabuinhas, a comida continuava sendo feita em trempe e não admitia que se falasse em fogão. Modernismo inútil e caro. As camas eram cátares com barulhentos colchões de palha de milho e as visitas. As visitas tinham que sentar-se em toscos bancos de madeira. Conservava o costume de guardar dinheiro na arca, revestida de couro e riscada de frisos dourados, existente a um canto do quarto onde dormia, pois para ele, banco era negócio duvidoso. Com sua voz de taquara rachada, nos raros momentos de humor, repetia sempre as mesmas histórias. Cruzava as pernas curtas, enrolava um enorme palheiro e, enquanto o chimarrão corria a roda, soltava a língua e contava os surrados causos. E não vê que uma vez eu andava pelo campo, acompanhado do Jaú? Eita cachorro bom aquele, hein? Que já estava velho e sem dentes. Foi então que ouvi uma risada na moita de vassoura. Olhei assustado, fui verificar. Quando cheguei, vi um enorme tatu de barriga para cima. E o pobre do Jaú, o cachorro, tentando morder na sua barriga. Mas como o cachorro, o Jaú, não tinha mais dente, só causava cócegas no animal, que ria como um louco. Os ouvintes, conhecedores da trima do velho, outro recurso não tinham senão forçar um sorriso como prova de que nem de longe punham em dúvida a veracidade daquelas histórias. Outras, então, se sucediam, todas no mesmo estilo e que eram ouvidas com paciência. Só a Dona Perpétua, lá na cozinha, às voltas com a trempe, é que sacudia a cabeça para si mesma, grisalha, inconformada com as lorotas do marido. Nhô Rico, confortado pela confiança dos que o ouviam, levava à mão a fita do chapéu e dali tirava um palito com o qual ficava cutucando e sugando os dentes, estragados e amarelos do fumo. Nos momentos de folga, apanhava a faca de uma acha de lenha donde extraía um estoque de palitos com os quais enchia novamente a fita do chapéu para usá-los mais tarde. Para tudo, Nhô Rico tinha um paralelo de antemão traçado com a melhor ilustração para qualquer comparação. Assim, quando qualquer coisa o agradava, tinha uma só exclamação, seca, definitiva. Olha, mais linda que a filha do Major Lica, hein? Se nas pequenas coisas era assim intransigente, inabalável, era a sua paixão partidária. Há 30 anos que votava, sem qualquer reclamo, nos candidatos apresentados pelo quase centenário Coronel Livadário. Na sala de frente, numa moldura já gasta pelos anos, enorme retrato do chefe político parecia sorrir diante da trintenária fidelidade daquele ardoroso membro de suas fileiras. O antigo fotógrafo, ao pintar o fundo, escondera as orelhas do velho coronel, deixando o troncho, o que causava riso dos observadores mais atentos e que muito aborrecia o proprietário. Tão extremado era o seu amor ao partido que há mais de 20 anos rompera com um irmão que se recusara a acompanhá-lo e cujo nome nem sequer permitia que fossem pronunciados. Quando indispensável, a ele serviria como aquele indivíduo. No dizer dos vizinhos, Nhô Rico era opiniático. E naquele ano o fazendeiro andava eufórico. Haveria eleição. Seu único vício. Já percorria montado num velho rosílio toda a vizinhança, cabalando votos para o candidato que ainda nem conhecia, mas que nem carecia conhecer, uma vez que era o candidato do coronel. Antegozava o prazer da vitória, tantas vezes sentido, já que o indivíduo indicado não era mais candidato, mas homem eleito, e olha, empossado, hein? Surpreendeu-se com as dúvidas de alguns de seus velhos eleitores ao deixarem entrever a possibilidade de uma derrota. Os tempos eram outros, diziam eles. O povo andava descontente. O coronel estava muito desgastado.
E campanha hoje se fazia pelo rádio. Ora, o coronel não sabia falar no rádio, só diria bobagens. Teimoso, Inhorrico, entre resmungos sentidos, recusava-se a ouvir tais ponderações. Não havia notado diferença alguma, não ouvia rádio, inútil modernismo e pouco ia São Simão, sede do município. Olha, tinha certeza, a mais absoluta certeza de que, como nos tempos idos, o coronel ganharia a eleição. Não havia ele até lhe mandado um bilhete pedindo sua ajuda, como sempre fizera? Ora, o coronel não era criança, sabia o que estava fazendo. Certa tarde, Inhorrico, entre admirado e ofendido, percebeu que um carro parava diante de sua casa. Dele, desembarcando, um doutorzinho da cidade que só conhecia de ouvir falar. Com o maneirismo de dama antiga que lhe causaram esgulhos, o advogado procurou convencê-lo a mudar de lado, deixar o coronel, ficar com os jovens, progredir, melhorar. Afirmava-lhe o moço que o coronel jamais ganharia aquela eleição e que o povo já estava revoltado, a juventude não seguia mais os velhos partidos. O fazendeiro, embora aparentando calma, sentia-se tomado de uma raiva surda que lhe ardia por dentro e que nem as grandes estragadas de fumo forte amorteciam. Olha, só não explodiu para não ser tomado por um estúpido, ofendendo um moço dentro de sua casa. Então ele, Inhorrico, que seguiu o coronel há 30 anos, que nunca perdera a eleição, iria virar-se só por causa daquela conversa mole daquele doutorzinho da cidade? Aquele moço precisava mesmo era de uma lição. Já impaciente, esperou que o homem terminasse a arenga, depois, naquela mesma voz de taquara rachada, sacudiu de leve a perna cruzada e mascando um palito tirado da fita do chapéu, falou: olha, seu moço, eu lhe digo que o coronel vai ganhar. Ele manda nesse povo desde antes do senhor nascer. Faço com o senhor qualquer aposta. Eu não lá os seus trem e faço aposta. Jogo tudo que tenho que não foi fácil conseguir. O advogado sorriu, afirmou que não pretendia jogar, mas apenas evitar que sofresse uma derrota já no fim da vida. Todavia, diante da resistência, não iria insistir. Respeitava a convicção do velho. Irredutível, o velho tratou de mudar de assunto. Sorveram alguns mates, Dona Perpétua serviu um cafezinho torrado em casa. O advogado se despediu e o fazendeiro o acompanhou até a porta. Quando o moço embarcava no carro, veio-lhe um desejo endiabrado de espicaçá-lo, menosprezá-lo, humilhá-lo. Não pôde conter, e muito sereno gritou-lhe da porta: pois olhe, seu doutor, se o coronel perder a eleição, eu lhe asseguro, com minha palavra de honra, que não comerei mais até morrer de fome. E arrancando um longo fio da barba branca, tirou ao chão para documentar a palavra empenhada. O outro, surpreso, partiu pela estrada, levantando poeira e julgando que a palavra opiniática era nada para aquele velho. Ali estava uma mula, isso sim, e daquelas que, quando empacam, nem empurrando saem do lugar. Dona Perpétua, à volta da trempe, balançava a cabeça e persignava-se, murmurando para si mesma. O coronel, conforme previu o povo, perdeu a eleição. Pela primeira vez em 30 anos, aquele eleitorado obediente, desobedeceu. Um jovem que poderia ser seu neto derrotou seu candidato, tomando-lhe das mãos as rédeas, usando um palavrório diferente e agindo mais diferentemente ainda. Sabedor da notícia, Inhorrico não disse uma só palavra. Emburrado, meteu-se no catre, fechou as portas do quarto e cortou relações com o mundo. Foram inúteis os apelos, vãos os pedidos, infrutíferos os rogos para que saísse ou pelo menos comesse alguma coisa. Visitas de compadres, de vizinhos, de amigos, nada desfez sua inabalável decisão de cumprir a palavra empenhada. Quando falharam todos os argumentos, apelaram para o último, o derradeiro e desesperado remédio. Mandaram chamar o coronel Livrário. Olha, Livradário, em pessoa, para que viessem tirar o velho do quarto e fazê-lo quebrar o jejum. Olha, inútil, tudo inútil. Deitado, mudo, o teimoso nem sequer abriu os olhos para ver com quem falava. E ali ele permaneceu, até o fim. Morreu sem um gemido, uma queixa. Morreu de teimosia, numa inusitada forma de suicídio. Dona Perpétua, já viúva e toda de luto, e que o conhecia tão a fundo, repetia sempre: olha, era tão teimoso esse velho,
mas tão teimosa que se tivesse morrido afogado, deveria ter procurado o rio Ashima. Mais um conto do Enéas Atanásio, o documento. Teve uma época que dizia que o fio de bigode que fazia cor, um fio de bigode, a palavra empenhada, e essa não se voltava atrás. Já foi o tempo, e também o tempo dos coronéis, né, que mandavam e desmandavam da forma que queriam. Aqui na nossa região do Paraná, noroeste do Paraná, região do Arenito, Kaiowá, já tivemos assim, né, comendadores, capitães, e esses que mandavam e desmandavam no eleitorado. Depois o tempo passou e as coisas mudaram, mais ou menos, né? Porque ainda existem pessoas que vão até o fim, mesmo sabendo de tudo que está acontecendo. E esse negócio de uma arca no fundo, eu lembro que minha avó, quando a minha avó veio para o Paraná, cidade de Florianópolis, ela trouxe uma arca velha, antiga, um baú, que dizem também que é chamado de canastra, né? Era de couro, era tacheada, tinha uns tachos de couro assim, tipo umas taxas grandes de couro. E dentro eu me lembro que quando eu abri, eu vi uma data, 1808. Parece-me que aquela arca, aquele baú velho, haveria de ter pertencido para a minha bisavó, Vó Mirandolina. Parece, não tenho certeza. E depois passou para a avó, depois desapareceu no tempo. Sumiu, né? Acabou. Pois é. É isso aí, gente. Esse foi mais um Crônica dos Dias. Hoje é dia... Que dia é hoje mesmo? Hoje é quinta-feira. Dia 16. Não, dia 15. 15 de abril de 2021. Falou? Obrigado, a gente volta amanhã.